Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Assembleia. Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro é o Cadeira na Calçada. Hoje nós temos a satisfação de conversar com um irmão, com um amigo, um camarada que eu tive a honra de ser professor dele e acho que aprendi mais do que ensinei. Zósimo Tavares é jornalista, é escritor e hoje presidente da Academia Piauiense de Letras. Tem toda uma história, um envolvimento com coisas da cultura do Piauí. O Zósimo também faz cordel quando quer e o Zósimo está sempre atuando. Agora está metido numa luta feroz, que é fazer com que se cumpra um preceito constitucional de 1999. A Constituição estabelece a obrigatoriedade da adoção, da presença da disciplina literatura piauiense nas escolas públicas e privadas. Zósimo, meu irmão, como é que nós vamos tratar disso? De 99 para cá tem um bocado de tempo. E não se pode mais alegar que não existem títulos de autores piauienses disponíveis da praça até excesso. Por que essa coisa não se cumpre, meu irmão? Bem, vamos lá. Antes eu quero cumprimentar a TV Assembleia por acolher esse seu programa, que é um programa que não é apenas luminoso, ele é também grandioso, porque lança um olhar sobre o Piauí, seus valores, suas expressões, suas riquezas, as materiais e as imateriais. E quero fazer agora duas correções, me permita aí, meu velho e querido mestre. A primeira é que eu não fui só seu aluno, eu continuo sendo, continuo aprendendo com você. A segunda é que esta obrigatoriedade do ensino de literatura piauiense é de 1989. 89, eu falei 99, 99. Né? Isso, é. Então, o negócio é mais antigo. Como você diz, o troço é mais antigo. Muito mais antigo. Mas não vamos desanimar, Sinés. Nós vivemos um atraso, não é só nessa área, não. Em todas as áreas, o Piauí tem muitas potencialidades, muitas riquezas que a gente se nega em reconhecer. Conhecer e reconhecer. Me diga qual era o outro estado do Brasil se tivesse uma Serra da Capivara com aquela riqueza, não estaria trabalhando diferente? Completamente diferente. Aliás, o Piauí é um imenso laboratório a céu aberto para os arqueólogos. Se você chegar na beira do Puti, já tem coisas para estudar aqui no perímetro urbano da cidade. Se você chega em Castelo do Piauí, tem mais. Se você chega no Cândido do Puti, tem muito mais. Ou seja, Serra das Confusões no Caracol, tem mais. Onde é que não tem, Zósimo? E o que nós fazemos com isso? Nós não fazemos nada. Então, a escola tem com urgência de lançar um olhar sobre isso, né? Criar uma disciplina que seja introdutória, explicando o que é arqueologia e informando esse rico patrimônio que o Piauí tem para o mundo. Como é que a Unesco, lá no fim do mundo, reconhece isso e a gente aqui em casa, no quintal da nossa casa, a gente nem sabe. Então, Sinés, a literatura piauiense está dentro desse contexto todo aí. Perfeito. De indiferença e, às vezes, de ignorância do que a gente tem. Eu ouvi falar pela primeira vez em literatura piauiense em 1979. Eu estudava o segundo ano na Escola Técnica Federal do Piauí. Conhecia algum poema do Da Costa e Silva, mas eu não sabia nem de onde é que o Da Costa e Silva era. Era meu vizinho ali de Amarante, ligado à Água Branca, mas eu não fazia essa relação entre Da Costa e Silva e literatura piauiense. E foi na Escola Técnica que adotaram um livrinho lá, com alguns autores piauienses, que é este livrinho aqui, editado pela Curisco em 1979, com alguns autores piauienses, e foi a primeira vez. Num curso técnico, eu fazia edificações na Escola Técnica Federal do Piauí, que eu vi falar pela primeira vez de literatura piauiense. E foi um negócio horrível, Sinés, porque de lá para cá nunca mais eu larguei.
da literatura piauiense. E hoje toda essa missão de trabalhar para que outros piauienses, muitos outros também, tenham acesso ao que os nossos autores produzem. Esse livrinho que o Oswaldo mostrou aí, eu nem me lembrava mais dele. Eu fiz com o Herculano e o Carlos Evandro, foi isso? Isso. Esse livro já tem um bocado de tempo. A capa era do Nonato Oliveira, uma xilogravura do Nonato Oliveira. Bom, antes desse livro, Oswaldo, em 1976, eu convidei um garoto, Paulo Machado, que era meu aluno, para ele organizar uma coletânea de texto de autores piauienses. E o Paulo selecionou 6 autores, ele era um dos autores, dos mais velhos, Chico Miguel de Moura e o Ardi Filho. E fizemos um livro com mimeografado, capa colada com grudes, e fizemos um lançamento festivo no Teatro 4 de Setembro. Acreditem, eu acho que foi o maior lançamento já realizado no Brasil. Nós fizemos 800 livros, era para fazer 1000, mas o papel acabou. Fizemos 800 livros. Toda a edição se esgotou na noite do lançamento. Não sei se já aconteceu outra coisa tão bonita no Brasil. E isso nos animou. É como se dissesse, esse caminho aí é bom, mas seus ósimos deu tudo errado. O vestibular deixou de exigir a presença da literatura piauiense, os professores deixaram de se interessar pelo assunto e a literatura foi saindo da escola até se tornar um fantasma muito distante. Quais são os próximos passos da academia nessa luta pela literatura piauiense na escola, Oswaldo? Bem, esta preocupação, ela nasceu em 1989, quando estava sendo elaborada a Constituição do Piauí. A parte legal que eu estou falando, a parte legal. E foi uma emenda do então deputado José Reis. Outro dia, o então presidente da Assembleia Constituinte, o deputado Kleber Eulálio, me dava essa informação, eu já não lembrava mais. É uma luta da UBE, acho que da própria academia, sobretudo do Herculano Moraes, do poeta Elmar Carvalho, do poeta Chico Miguel de Moura, que estavam lá todo dia nos trabalhos de elaboração da Constituinte. Mas aí veio essa mudança no Enem, do SISU, e isso aí deu um apagão na literatura piauiense. Os autores foram enterrados vivos, os mortos e os vivos, foram todos sepultados aí. E esta realidade que nós estamos querendo alterar, por uma razão muito simples, Cineas. É um erro brutal da escola avaliar que literatura se presta para um Enem, para um exame do Enem. Ótimo que você está dizendo aí, meu irmão. Bom, a literatura não é trampolim. A literatura não é um trampolim para jogar alguém lá do outro lado, não é, de um vestibular. A literatura tem uma outra função muito mais nobre, que é revelar os aspectos mais profundos da cultura de um povo, da existência de um povo. É a melhor tradução. Então, o professor não pode trabalhar apenas em função do resultado. Precisamos aprovar mais alunos, para criar uma máquina, uma propaganda. A literatura deveria estar na escola como algo constitutivo. É para fazer com que o aluno comece a pensar, a entender a realidade que o cerca. Vamos pegar um exemplo, olha. O livro Ulisses entre Amor e a Morte, do Agerrego de Carvalho, que é um livro belíssimo, você há de convir, não é? É um livro maravilhoso que deveria estar em toda escola. E tem uma cena no livro que é maravilhosa. Ele descreve os amigos que vão à coroa do rio Parnaíba. Você lembra dessa cena, não lembra? Sim. Aí ele diz, calçamos os tamancos para ir à coroa do rio Parnaíba. E aí um menino vai perguntar ao professor naturalmente, tamanco? Não tem um erro aqui? Olha onde é que entra a literatura. No Piauí se usava tamanco feito com mulungu, que é uma madeira leve, mas muito resistente, no período do inverno. Os Oswaldo não chegou a usar isso, não, eu também não, mas eu vi muitos homens calçando tamanco para evitar de
molhar o Teve pé. um que ficou com o nome aí até hoje, né? Teve um que ficou Teve com o um nome. ficou com o nome, não Nosso ficou? querido amigo Pedro Pedro Alcântara Tamanco. Nascimento. O Pedro Tamanco. Então, isso traz para o aluno, primeiro, tomar banho na coroa do rio Parnaíba. Alguém pergunta assim, e alguém entra naquela água? Este rio foi banhável? Alguém teria coragem de entrar aí? Então, coisas extraordinárias. O OG retrata uma Teresina bucólica, em que ele fala das quintas de Teresina, não é? Não são quintais, não são chácaras, ele usa uma palavra portuguesa, as quintas de Teresina. Poeiras também fala. Poeira. São Então dois eu ambientes. pergunto a vocês, como fazer com que esse aluno, com esse jovem, tome conhecimento, descubra o Piauí, se privam o garoto ou a garota de uma fonte, de um manancial, que é a literatura. Mas é, Sinés, o cinema todinho vem de onde? Vem quase todo da literatura. É um livro que foi transformado. O bom cinema vem de lá, da literatura, música, tudo isso. Então, foi um erro da escola. Eu não vou também acusar e jogar pedras, porque também não foi cobrada. O negócio foi ficando uma carga horária a cumprir, um conteúdo a cumprir, foi ficando, mas foi um erro. Nós temos que revisar isso. Felizmente já estamos vendo a situação se alterar. O IFP, justamente a escola que me possibilitou conhecer literatura piauiense, uma escola técnica, largou na frente, aboliu essa história de Enem, voltou ao seu vestibular tradicional e está exigindo que a literatura piauiense faça parte do programa. Literatura, história, quando fala literatura, história, geografia, estudos sociais, tudo isso que tem a ver com o Estado. Então, este vestibular do IFP, que está sendo feito agora, já vem com questões de literatura piauiense. E avançamos. Os concursos públicos, a partir de agora, no Piauí, também terão questões de literatura piauiense. A Assembleia Legislativa está realizando um agora. O presidente da Assembleia, o deputado Franzé, determinou que essa lei, que a própria Assembleia criou, seja cumprida. É uma lei do deputado Evaldo Gomes, e estamos vendo a situação mudando. Bom, como velho professor, eu não poderia ficar mais feliz, porque, de repente, você vê um empobrecimento. A palavra é essa coisa apressada, saltar essa barreira para chegar logo à frente. A vida tem seu curso e nós precisamos entendê-la como uma sequência de coisas que vão se somando para formar esse conceito de cidadania que nos é tão caro. Sem literatura, e atenção, meu amigo, meu colega, meu irmão, professor, não espere que a escola imponha. Você vai ter que ensinar literatura piauiense. Tome a iniciativa nas horas. Ninguém vai impedir um professor de adotar um livro de um autor piauiense na escola. Exatamente, Sinés. A academia fez um trabalho articulado. Não foi o presidente chegou lá e disse, não, vamos cuidar. Não, nós fizemos um trabalho articulado para que isso aconteça. Fomos ao Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação incluiu no currículo do ensino fundamental e do ensino médio a cobrança de conhecimentos de literatura piauiense. Trabalhamos com outras instituições e fizemos uma pesquisa, Sinés Santos, sobre hábitos de leitura no Piauí. A primeira pesquisa que foi feita foi a academia que pediu, o Instituto da Amostragem caiu em campo, entrevistou 2.000 pessoas, veja que o universo é representativo, em 90 municípios do Piauí. E lá, um dos dados dessa pesquisa, primeiro ela concluiu que 27% dos entrevistados, eles afirmaram que leem, têm hábito de leitura. Isso corresponde aí a em torno de 700 mil pessoas. Os gêneros preferidos, biografias, 24%, poesia, 19%, conto, 12% e outros gêneros, 48%. E aí tem uma pergunta fundamental. Qual é a influência, o que foi que fez você ler? Quem é que lhe incentivou? A família vem com 63%
e o professor com 75%. Então, veja o peso do professor na definição. Foi o meu caso. Como é que eu fui ter contato com literatura? Foi um professor, uma professora Aurilessa, que disse, Sim. leiam este livro. Impossível, professor, ensinar qualquer disciplina se ele não conhecer a disciplina. O professor não leitor, evidentemente, vai ter muita dificuldade para trabalhar a literatura piauiense na escola. Isso deve ser feito com critério. Primeiro, esse livro se ajusta à faixa etária do meu aluno, a linguagem desse livro é ajustável, é adequada a esse aluno. Esse foi o erro da escola a Grande vida erro. toda, né? Querer que o aluno com 10 anos vá ler Machado de Assis. Não dá. Pelo contrário, vai ficar inimigo do professor, da literatura e do Machado de Assis. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, televisão não tem tempo. Mas eu vou trazer os Osmos aqui num outro momento, porque a dona Áurea disse que eu não deixo os entrevistados falar nada. Meu irmão querido, obrigado pela sua participação aqui. Um minuto só, já estaremos de volta.